Então, pessoal, continuando com os conceitos da última aula, né, nós também vimos outro conceito importante, que vai ser importante lá na frente, que são as derivadas de ordem superior. Né? As derivadas de ordem superior são derivações sucessivas, ou seja, a partir de outras derivadas. Uma vez que a derivada ela é uma função, né? Então ela pode admitir outras derivadas a partir dela. Então, as derivadas de ordem superior, elas aparecem a partir dessa ideia. Né? Então, se você tem uma função f diferenciável, ou se f for diferenciável, então, partindo do conceito que a derivada é uma função, então ela pode ter sua própria derivada. Né? Então, a f' de x admite sua derivada. Essas derivadas a gente chama de derivadas de ordem superior, e a notação, né, a gente pode escrever de duas formas. A notação, a gente pode usar a notação de Leibniz ou a notação F', né, que a gente usa normalmente. Então, a derivada, se a gente tem uma derivada F' de x, a derivada segunda, que a gente chama de derivada segunda, será F2' de x. Se for derivada terceira, de ordem 3, a gente usa f3' de x. A partir de 3, então, a partir da terceira derivada, usamos o seguinte. Meio feio aqui. Usamos a seguinte notação. A derivada quarta de x, a derivada quinta de x, a derivada sexta e assim por diante. Na notação de Leibniz, a gente pode usar, que é aquela, se a gente tem a derivada dy dx, a derivada de ordem 2, né, ela vai ser d quadrado y dx quadrado. Se for de ordem 3, d ao cubo y dx ao cubo. E assim por diante, certo? Então, o que isso significa? Se eu tiver uma função, vou ver aqui um exemplozinho. Se eu tiver uma função, um exemplo, encontre, a letra está horrível, encontre a derivada segunda de f de x igual a x ao cubo menos x. Bom, a derivada primeira, f' de x, né, como é uma derivada, é uma função polinomial, a gente pode usar a regra da potência aqui e aqui, né? E, consequentemente, a regra da soma e da diferença. Então, usando a regra da potência, a gente desce o expoente, então fica 3 e tira 1. Do 3 menos 1, 2. Então, 3 elevado a x ao quadrado, menos, nesse caso aqui, como eu tenho x, a derivada vai ser 1, né? Que vai ficar x elevado a 0. Então, essa é a derivada primeira. Então, isso implica dizer que a derivada segunda, f' de x, vai ser a derivada da derivada primeira. Então, a partir dessa derivada aqui.
Então, novamente, usando a regra da potência, né, nós vamos ter 6x, porque aí eu desço aqui o 2, multiplico o 3 e tiro 1, então fica x elevado a 1. E a derivada da constante, que é zero. Então, a derivada segunda vai ser 6x. Se a gente continuar derivando, como é uma função polinomial, a gente vai chegar em certo ponto que essa derivada, essa derivação sucessiva, vai dar zero, né? Porque a derivada terceira de x vai ser 6. E a derivada quarta, f é a quarta derivada, a derivada de 6 é zero. Então, quando é um polinômio, nas derivações sucessivas a gente encontra que essa derivada em certo ponto ela se torna zero. Isso não acontece com todas as funções, porque nem todas as funções elas vão reduzir-se a uma constante, né? Pelo contrário, em alguns casos a derivada vai ficando mais complexa, a função vai ficando mais complexa. Mas no caso dos polinômios, vocês veem aqui que isso acontece para qualquer polinômio. Então, continuando os conceitos da última aula, né? Como eu falei no vídeo anterior, né, nós vimos um conceito importante que é a chamada regra da cadeia. Então, a regra da cadeia é uma regra muito importante, né, usada para derivar funções compostas. A maioria das funções que a gente vê, em certo ponto, elas são compostas. Então, a regra da cadeia ela vem para ajudar a gente a fazer a derivação desse tipo de função. Então, se você tem uma função g derivável, se g for derivável ou diferenciável, né? Derivável em x e f for derivável em g, então a função composta f de g de x, né? F bola g, que é definido por f de g de x, tem sua derivada igual a. Então, se a gente tem uma função composta, a derivada da composta, f bola g de x, vai ser igual a f' de g de x vezes a derivada g' de x. Como é que a gente enxerga essa derivada da função composta, certo? Se vocês observarem, a gente tem aqui essas duas funções, né? E a gente chama essa função aqui, f, de função de fora, porque ela está fora da composta, né? Então, primeiro a gente deriva a função que a gente chama de fora, para depois multiplicar pela derivada da função de dentro. Então, é assim que acontece o processo de regra da cadeia. Você deriva as duas funções, a de fora e a de dentro. Se a gente usar a notação de Leibniz, certo? A notação para a regra da cadeia é essa aqui, né? Se a gente usar a notação de Leibniz, ou seja, aquele dy dx, se a gente usar a notação de Leibniz, a gente vai fazer o seguinte. Faça y igual a f de u e u igual a g de x, ou seja, a gente atribui uma outra função. Então, a derivada dy dx
vai ser a derivada de y em relação a u vezes a derivada de u em relação a x. A gente vai ver no exemplo, fica mais fácil da gente compreender como é que funciona esse processo de derivação, certo? Vou retomar esses conceitos aqui adiante. Então, vamos para um exemplozinho para ficar mais claro. Então, num primeiro exemplo, deixa eu tomar aqui caneta. Então, exemplo 1. Vamos encontrar a derivada da seguinte função: y igual a raiz quadrada de 4 mais 3x. Mas, professor, eu não posso usar a regra do quociente, né? Transformar isso numa potência? Não. Porque veja que aqui você tem duas funções. Vamos descobrir quem são essas funções, certo? Aqui em cima, nós vimos que a gente faz aqui um y igual a f de u e u igual a g de x, certo? Então, vamos ver quem é que vai ser quem é que vão ser esses personagens aqui. Nesse caso, eu posso dizer que a minha função f de u, né, é a raiz de x, né? Porque eu tenho aqui y igual a raiz de u. E u igual a raiz, ou a 4, desculpa, a 4 mais 3x. Então, veja que nós temos duas funções. Vamos ver quem é que são as compostas, certo? Como é que a gente constrói a composta. Então, se você tiver, como a função original é raiz de x, certo? A função original é raiz de x, apenas. Aí a gente poderia usar a regra da potência, né? Então, se f de x for igual a raiz de x, g de x vai ser igual a 4 mais 3x. E aí a composta, então, quem é f bola g? Onde tiver x na função f, eu vou colocar a função g, né? Então, se lá na função f é raiz de x, a função g é 4 mais 3x. Então, isso vai ficar 4, raiz de 4 mais 3x. Então, veja que isso é uma função composta. Eu tenho duas funções, uma dentro da outra, certo? E aí nós vamos usar aqui o que a gente viu para derivar essas funções. Então, a derivada y', vou primeiro usar a notação de Leibniz, vou fazer das duas formas. Então, primeiro, se eu tenho que y é raiz de u, né, e u é 4 mais 3x, então eu vou fazer a derivada dessas funções. Então, dy dx, né, vai ser igual a dy du, a derivada de y com relação a u, vezes a derivada de u com relação a x. Mas nós vamos fazer separado. Quem é dy du? Quem é a derivada de y com relação a u? Vai ser a derivada de raiz de u. Só que raiz de u é quem? É u elevado a 1/2. Então, y', essa derivada de y du, vai ser 1/2 de u elevado a 1/2 menos 1, que é menos 1/2. Ou seja, isso daqui é igual a 1 sobre 2 vezes a raiz de u. Certo? Quando a gente tem um expoente negativo, ele vai para o denominador, e aqui o 2 já está no denominador. Agora eu vou fazer a segunda parte, né? Vou fazer aqui uma separação. Então, quem é agora du dx? A derivada de u com relação a x. Então, eu vou derivar com relação a x. Normalmente, como a gente deriva? A derivada de u com relação a x vai ser a derivada dessa função aqui. Então, a derivada de 4, que é uma constante, é 0, e a derivada de 3x é 3. Então, du dx é 3. Agora, nós vamos substituir nessa parte aqui de cima. Nós vamos substituir aqui.
Então, isso vai ser dy du, dy dx vai ser igual. dy du a gente viu que era 1 sobre 2 raiz de u. Mas quem é u? 4 mais 3x. Então, 4 mais 3x. A gente já substitui aqui. Vezes 3. Então, isso vai ser... Quer dizer que a nossa derivada y' vai ser 3 sobre... Aqui... Torto. 3 sobre 2 vezes a raiz de 4 mais 3x. Então, essa é a derivada final. Professor, esse processo é muito complexo. Não tem outra forma de fazer? Tem. A gente viu que aqui em cima a gente tem a derivada da função, como eu chamei, de fora, entre aspas, vezes a derivada da função de dentro. Né? Então, vamos usar agora esse método para a gente calcular essa mesma derivada que a gente calculou aqui. Então, vamos chamar agora, ao invés de y, vamos usar f de x. Então, y vai ser igual a f de x, que é igual a raiz de 4 mais 3x. Nós vimos que essa função original é raiz de x. Né? Então, a f' de x vai ser a derivada da função de fora, que né, a gente chama de fora, que é a derivada da raiz, certo? Ou seja, isso é como se fosse... Só que isso aqui é como se fosse o seguinte, né? 4 mais 3x elevado a 1/2. Então, por regra da potência, nós fazemos o quê? 1/2 que multiplica a função de dentro elevado a menos 1/2, né? Tiramos um do expoente. Só que como a gente está usando a regra da cadeia, a gente tem que multiplicar pela derivada da de dentro. Então, 4 mais 3x derivada. Então, a nossa f' vai ser quem? 1 sobre... Agora, colocando todo mundo no denominador, 2, que já está, raiz de 4 mais 3x. Vezes a derivada dessa função, que é 3. Então, igual a que a gente achou lá em cima, isso vai ser 3 sobre 2 vezes a raiz de 4 mais 3x. Aparentemente mais simples, né? Você usa como se estivesse usando a regra do quociente, só que sempre lembrando de derivar a função de dentro, certo? Nunca esquecer de fazer essa derivada da função de dentro aqui, né, para achar a derivada quando você tem uma função composta. Então, sempre lembrar de olhar para derivar essa função de dentro. Vamos ver outros exemplos, certo? Um exemplo para a gente fixar melhor. Então, vamos ver aqui um outro exemplo usando a regra da cadeia. Então, no exemplo 2, agora eu vou usar apenas um dos métodos. Então, eu vou ter y igual ao seno de x ao quadrado. Bom, nesse caso aqui, eu tenho também duas funções, porque a função original é a seno de x e a outra função é x quadrado. Então, isso é como se eu tivesse uma f igual ao seno e uma função g igual a x ao quadrado. E aí, quando eu faço a composição f de g de x, ou seja, onde tem x na função f eu coloco g, eu fico com seno de x ao quadrado. Okay? Então, usando a ideia que nós tivemos lá em cima, que usamos agora, y' vai ser a derivada da função de fora, que é o seno, a primeira. Então, a derivada do seno é o cosseno de x ao quadrado, vezes a derivada da função x quadrado, que é 2x.
Então, y' vai ser 2x que multiplica o cosseno de x ao quadrado. Num terceiro exemplo, vamos ver aqui, exemplo 3. Nós temos que y é igual ao seno ao quadrado de x. Novamente, nós temos duas funções, porque y igual a seno ao quadrado de x é a mesma coisa que y igual ao seno de x, ao quadrado, certo? E nesse caso agora, nós temos que a função ao quadrado é a primeira, certo? É a função de fora, veja que o quadrado está fora. Então, y' vai ser igual a 2, o 2 desce como expoente, 2 seno de x, vezes a de dentro, que é seno de x derivada. Então, o y' vai ser 2 vezes o seno, e a derivada do seno, o cosseno. Então, 2 seno de x, cosseno de x. Aparentemente, parecem iguais, mas são diferentes, né? A função y igual a seno ao quadrado de x e a função y igual a seno de x ao quadrado. São bem parecidas, mas são funções diferentes. Então, são outros exemplos usando a regra da cadeia. Então, vamos ver agora outra parte interessante da regra da cadeia, que é quando a gente tem ela aliada com a regra da potência, certo? Então, nós podemos usar a regra da cadeia junto com a regra da potência. Então, se você tem um número n, agora que o lápis falha. Então, se você tem aqui um número n, se n for qualquer número real e u igual a g de x for diferenciável, então a derivada da função u elevado a n vai ser igual a n vezes u elevado a n menos 1 vezes a derivada de u com relação a x, ou seja, uma composta, certo? O que isso significa dizer? Isso significa dizer que se você tiver uma função desse tipo, ou seja, vou aqui já para um exemplo, y igual a x ao cubo menos 1 elevado a 100. Veja que você tem aqui uma potência. Então, a nossa função u vai ser essa função aqui de dentro, certo? Essa função ao cubo menos 1. O nosso n é 100. Então, vamos só aplicar aqui o que nós aprendemos. Então, a derivada com relação de u elevado a n vai ser igual. Nosso n é 100, então 100 vezes, quem é a função u? X ao cubo menos 1. 100, n menos 1, 100 menos 1, que é 99. Vezes a derivada de u com relação a x, ou seja, a derivada dessa função de dentro, que é 3x ao quadrado. Então, essa derivada aqui, ela vai ser 300 x ao quadrado vezes x ao cubo menos 1 elevado a 99. Então, veja que nós usamos a regra da potência aliada à regra da cadeia para derivar uma função. Em um outro exemplo,
nós podemos aliar outros tipos de regra, como a regra do produto ou a regra do quociente. Então, vamos fazer aqui um exemplo de regra do produto. Então, se nós tivermos aqui uma função f de x igual a x ao cubo mais 1 elevado a 3 vezes x ao quadrado mais 2 elevado a 6, como é que a gente vai calcular f'? Então, aqui nós temos funções compostas e um produto. Então, vamos aliar a regra do produto à regra da cadeia. Então, f' de x vai ser, não muda nada a regra do produto. Então, vai ser a derivada da primeira função, que vai ser x ao cubo mais 1 elevado ao cubo, derivada, vezes a segunda função, que é x ao quadrado, mais 2 à sexta, mais a primeira função, x ao cubo mais 1 elevado ao cubo, vezes a derivada da segunda função, que é x ao quadrado, mais 6 elevado à sexta, derivada. Agora vamos derivar todos os itens, né? f' de x vai ser igual. Bom, usando nossa regra lá de cima, então nós vamos fazer a regra da potência, 3, que multiplica x ao cubo mais 1, elevado ao quadrado, que tira 1, vezes a derivada da de dentro, que é x ao cubo mais 1. Derivada de dentro, que é x ao cubo mais 1. Como é x ao cubo mais 1, quem vai ser essa derivada? Vou fazer direto aqui. Derivada de x ao cubo, 3x ao quadrado, né? 3 desce e a gente tira 1 do 3. E como 1 é constante, a derivada da constante é 0. Então, isso vai ficar 3x ao quadrado. Vezes essa derivada, essa função aqui, que é a segunda, elevado a 6, mais a primeira função, vezes a derivada da segunda. Agora, vamos derivar essa daqui. Agora, 6 desce, né? 6, que multiplica x ao quadrado mais 6, elevado a 5, vezes a derivada da de dentro, que é 2x, porque 6 é constante, é 0, e a derivada de x ao quadrado, 2x. Agora, vamos multiplicar todo mundo para a gente ver como é que vai ficar aqui. Então, f' de x vai ser igual. Posso multiplicar esse 3 com esse. Então, vou ficar com 3 vezes 3, 9x ao quadrado, que multiplica x ao cubo mais 1 ao quadrado, vezes x ao quadrado mais 2 à sexta, mais, aí aqui, do mesmo jeito, 6 vezes 2, 12, então vou ficar com 12x, que multiplica x ao cubo mais 1 elevado ao cubo, vezes x ao quadrado mais 6 elevado a 5. Aqui você já pode parar, né? Não tem mais muito o que fazer, mas se você quiser colocar os termos em evidência, também pode, pegando os de menor grau e colocando esses termos em evidência. Eu posso colocar esses termos em evidência para ficar melhor de visualizar, né? Então, vamos pegar aqui os termos em evidência para a gente deixar essa derivada mais simples. Então, a f' de x, eu posso colocar aqui, esse tem um grau 2, esse tem um grau 3, então eu posso colocar aqui ele em evidência. Então, vou colocar aqui x ao cubo mais 1 ao quadrado. Esse tem grau 6, esse tem grau 5. Vou pegar o de grau 5. X ao quadrado mais 6 elevado a 5, que multiplica. Então, posso multiplicar agora esse daqui por 9x ao quadrado, né? Que aí eu vou ter o mesmo produto, vezes x ao quadrado mais 2 elevado a 1, mais 12, que multiplica, aqui ele tem grau 3, então eu posso multiplicar por grau 1,
12x lá, 12x que multiplica x ao cubo, mais 1, vezes, não, termina aqui, pronto. Então, posso depois estender, mas aí eu vou ter que voltar para o mesmo ponto. Então, posso só deixar assim, aí não vai adiantar muita coisa e mais além. Então, dá para a gente usar as duas regras, né, juntas para calcular a derivada de uma função. Então, essa é a f' de x aliada à regra da cadeia e a regra do produto. Então, dá para deixar aqui, se vocês já quiserem, dá para deixar nessa segunda já. Ambas as duas estavam corretas. Bom, então, em suma, foi isso, né? A última aula, nós começamos a falar de regra da cadeia, né? Então é importante que vocês vejam, para que vocês não fiquem, né, sem compreender o que nós vamos abordar nas próximas aulas.